Sol e por um conjunto de objetos astronômicos que se ligam ao Sol através da gravidade. Acredita-se que esses corpos tenham sido formados por meio de um colapso de uma nuvem molecular gigante há 4,6 bilhões de anos. Entre os muitos corpos que orbitam ao redor do Sol, a maior parte da massa está contida dentro de 8 planetas relativamente solitários, cujas órbitas são quase circulares e se encontram dentro de um disco quase plano, denominado plano da eclíptica. Os 4 menores planetas são conhecidos como planetas telúricos. Encontram-se mais próximos do Sol e são compostos principalmente de metais e rochas. Os planetas telúricos são densos, têm uma composição rochosa e neles não existem anéis. São compostos principalmente de minerais como silicato, que formam o manto e a crosta desses planetas, e metais como o ferro e o níquel, que formam seus núcleos. 3 dos 4 planetas têm uma atmosfera significativa. Todos têm impactos de crateras e características de uma superfície tectônicas, tais como rifts e vulcões. O termo planeta interior não deve ser confundido com planeta inferior. Este termo designa os planetas que estão mais próximos do Sol do que a Terra, ou Nebulosa solar. A nebulosa solar começou por ser uma nuvem gigante de densidade baixa, mas contudo o suficiente para possibilitar a contração gravitacional dos seus gases e poeiras, que, no centro, onde a concentração de matéria era maior, começaram a formar uma protoestrela. À medida que a nebulosa solar diminuía de tamanho, aumentava sua velocidade de rotação e o material das zonas exteriores, que não foi incorporado na protoestrela, devido à força centrífuga, formou o chamado disco protoplanetário. Foi a partir do material deste disco, composto principalmente por hidrogênio e hélio, no estado gasoso, e uma pequena porcentagem de outros elementos mais pesados, que se formaram os planetas do Sistema Solar. Desde o princípio da contração da nebulosa solar até a formação do disco protoplanetário, terão passado 100 mil anos. Até o início das reações termonucleares no interior da estrela, terão passado 10 milhões de anos. Por esta razão, pensa-se que a formação dos planetas começou muito antes de o Sol ter o tamanho e a luminosidade atuais. No início da contração, a nebulosa solar teria uma temperatura de 50 Kelvin, mas à medida que a protoestrela foi aquecendo, a temperatura da parte interior do disco foi também aumentando, até cerca de 2000 Kelvin, na zona mais próxima do Sol. Assim, o disco protoplanetário, então, formado, ganhou 2 regiões distintas, uma interior, de onde resultaram os planetas terrestres, onde as temperaturas eram da ordem das centenas de graus Kelvin, é uma região exterior que deu origem aos planetas gasosos e onde as temperaturas mantiveram-se na ordem das dezenas. As órbitas dos planetas do Sistema Solar se encontram ordenadas à distância do Sol crescente, de modo que a distância de cada planeta é aproximadamente o dobro do que o planeta imediatamente anterior. Essa relação vem sendo expressada matematicamente através da lei de Titius-Bode, uma fórmula que resume a posição dos semieixos maiores dos planetas em unidades astronômicas. Em sua forma mais simples se escreve A igual a 0,4 mais 0,3 vezes K, onde K é igual a 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128, ainda que pode chegar a ser complicada. Nessa formulação, a órbita de Mercúrio se corresponde com K igual a 0, e o semi-eixo maior 0,4A e a órbita de Marte, K igual a 4, se encontra em 1,6 UA. Na realidade, as órbitas se encontram a 0,38 e 1,52 UA. Ceres, o maior asteroide, se encontra na posição K igual a 8. Essa lei não se ajusta a todos os planetas, por exemplo, Netuno, que está mais acerca do que prediz essa lei. No momento, não há uma explicação para a lei de Titius-Bode.
e muitos cientistas consideram que se trata tão só de uma coincidência. Recentes mostram que exercícios físicos podem ajudar a promover as funções mentais e reduzir os riscos de declínio cognitivo e demência em idosos saudáveis ou com comprometimento cognitivo leve. Esses novos estudos começam a esclarecer exatamente quais tipos de atividades físicas são mais efetivas,
o quanto precisam ser praticadas e por quanto tempo, diz William Chess, diretor médico realizados pela Universidade de Pittsburgh, mostra que a caminhada pode ajudar a aumentar o tamanho das regiões cerebrais envolvidas com a memória. Os pesquisadores compararam o efeito no cérebro de 2 grupos de idosos, aqueles que fizeram 3 sessões semanais de caminhada e aqueles que fizeram a mesma quantia de 3. De uma célula para outra, a informação trafega no cérebro 1 milhão de vezes mais devagar do que um sinal de computador. Apesar da desvantagem inicial, porém, o cérebro consegue reconhecer um rosto em fração de segundo. Portanto, no final das contas, está um corpo à frente da informática. A diferença é possível porque bilhões de células nervosas, os neurônios, podem trabalhar ao mesmo tempo na solução de um único problema, como identificar uma forma ou compreender uma ordem. Só recentemente começaram experiências para fazê-los trabalhar em paralelo, como o cérebro humano. Apenas nos últimos 10 anos, cientistas começaram a desvendar para valer os mecanismos cerebrais que tornam o humano inteligente. E as últimas descobertas aconselham apagar da memória a gasta analogia do computador. Parece muito mais adequado comparar o cérebro humano a um movimento pregão da bolsa ou a um igualmente agitado debate estudantil em que as informações pipocam de forma desorganizada e muitas vezes prevalecem quem fala mais alto. No ano passado, cientistas americanos concluíram que qualquer estímulo que chega ao cérebro não segue uma rota definida, mas percorre diversos caminhos de neurônios, e alguns vão levar a dados que nada têm a ver com o assunto tratado. Mas sempre que determinado estímulo encontra uma espécie de eco em algum dado estocado na memória, esse circuito passa a ser mais ativado, como se gritasse alto e bom som uma pista. No final, é como se o cérebro escolhesse as pistas e, por intuição, decidisse em favor de uma resposta, mesmo que incompleta, pelos dados de que dispõe. Cada um dos 100 bilhões de neurônios do cérebro está ligado a 10 mil outros e assim é capaz de receber 10 mil mensagens ao mesmo tempo. A partir desse colossal volume de informações, o neurônio tira uma única conclusão, a qual, por sua vez, pode ser comunicada a milhares de outras células. Calcula-se que existam entre os neurônios nada menos que 100 trilhões de contatos, as sinapses. Junto com a câmara de pósitrons, o único aparelho que permite visualizar o cérebro em atividade, o computador simulador de neurônios é um dos recentes recursos que podem ajudar o homem a conhecer os segredos de sua inteligência. Se pudesse ser esticado, o cérebro humano também seria o maior entre os de todas as espécies, pois, na realidade, a sua superfície cor de chumbo, o córtex, esconde nas suas reentrâncias nada menos de 9/10 de sua área. E em matéria de cérebro, pode ser uma vasta superfície, vale muito mais que uma cícera pesa. Afinal, seu quase 1,3 kg é metade de um cérebro da baleia colocado na balança. A importância do córtex se deve ao fato de sediar a maior parte dos neurônios, as células nervosas que deixam fluir as ideias. Tais células foram observadas pela primeira vez em 1873 pelo fisiologista italiano Camillo Golgi, que descreveu seus milhares de prolongamentos espalhados. Feito galhos, são os dendritos a porta da entrada das mensagens enviadas por outras células. O neurônio possui ainda um único axônico, ponto de partida da informação que processa. Tão complicado como entender a inteligência é compreender por que ela se manifesta de maneira diferente de pessoa para pessoa. Ou seja, compreender por que uns são mais criativos do que outros, porque há quem goste de compor música e quem prefira escrever, como, enfim, a inteligência desdobra em infinitos perfis. De acordo com os cientistas, para se tirar alguma conclusão dessa trama cerebral, o fio da meada é a comunicação entre os neurônios, cujas membranas funcionam feito uma divisória, separando cargas elétricas opostas. Dentro da célula nervosa existem substâncias predominantemente negativas
e do lado de fora encontram-se substâncias predominantemente positivas. Um estímulo qualquer, como a visão de um retrato, subitamente inverte a situação. Dentro do neurônio, a eletricidade passa a ser positiva e fora negativa. A inversão, que dura um ínfimo milésimo de segundo, gera a onda elétrica que percorre o neurônio de ponta a ponta. Ao alcançar o final do axônio, que se bifurca sucessivamente, a corrente elétrica provoca uma alteração na membrana da célula. Assim, abrem-se brechas por onde escapam espécies de pacotes recheados de determinado neurotransmissor. Os pacotes logo se encaixam nos dendritos das células nervosas e ali se derretem, liberando um mensageiro químico. Este, por sua vez, provoca a inversão da carga que gera o sinal elétrico. Para o neurônio que recebe a informação, as coisas não são tão simples. Afinal, é alcançado ao mesmo tempo por milhares de outras mensagens. O sinal elétrico resultante não é necessariamente a soma de todos os sinais recebidos, explica Esther Cavaleiro, da Escola Paulista de Medicina, enquanto rabisca um exemplo. Segundo tal esquema, se alguém segura uma xícara de café muito quente, um neuronípede ordenar, larga. Um segundo neurônio, porém, passa a informação de que aquela é uma raríssima peça de porcelana chinesa. Provavelmente a segunda mensagem irá atenuar a intensidade da primeira, de modo que a pessoa, apesar da dor, controlará o movimento da mão até pousar a xícara com cuidado sobre um móvel. De acordo com as informações que o neurônio está habituado a receber, vai formando o comportamento. Passa a precisar de certa quantidade de energia produzida em determinada dose de proteína, a reagir de modo específico a um estímulo. No final, um neurônio é sempre diferente de outro. Pode-se perguntar, no entanto, como o cérebro interpreta separadamente cada informação, sem confundi-las. O segredo é receber as mensagens por dendritos diferentes. Um neurônio capaz de calcular a distância de onde veio uma mensagem pode assim concluir qual de suas entradas ou dendritos foi usada naquela vez e, consequentemente, qual neurônio a está enviando. O neurônio vai além. Ao decodificar determinado sinal, sabe que a célula que o enviou está, por sua vez, sendo estimulada por tais e quais neurônios. Alguns cientistas, porém, acham que essa explicação é um tanto simplista. Na opinião do neurofisiologista Luiz, da Universidade de São Paulo, não se pode entender o mecanismo de compreensão de mensagens quando se pensa em um único ou mesmo em poucos neurônios. O cérebro sempre raciocina em cima de centenas de milhares de células nervosas. É muito mais adequado imaginá-lo como um jogo de batalha naval em 3 dimensões, onde os pontos assinalados seriam neurônios ativados, sugere Luiz. Conforme o padrão formado por esses pontos, o cérebro entende um significado. O sistema nervoso tende a formar as tão importantes conexões entre as suas células, ali onde existe uma dose concentrada de afeto. A percepção auditiva dos pais é um exemplo claro. O menor choramingo do filho explode na calada da noite como efeito despertador de uma turbina de Boeing. Isso porque a emoção fixa as sinapses. Assim, toda a informação relacionada àquela criança merece a atenção do cérebro. Na realidade, a emoção está em jogo, mesmo nas atividades mais banais do dia a dia. Toda vez que se lê um texto, os trechos mais marcantes, agradáveis ou desagradáveis, ganham mais sinapses no cérebro. É o afeto que ajuda a determinar a importância e a permanência de um registro na memória. Mas, de qualquer maneira, toda informação nova é gravada nos neurônios e forma sinais elétricos, que seu lado inauguram diferentes caminhos de axônios para compreendê-lo. Just wait until the shine wears off. You might be a big fish in a little pond. Doesn't mean you won, 'cause alone may come.
No seriado CSI, os telespectadores assistem peritos encontrando e coletando provas na cena do crime, fazendo o sangue aparecer como se fosse uma mágica e colhendo informações de todas as pessoas nas proximidades. Muitos de nós acreditam entender bem o processo e há rumores de que os bandidos estão enganando os mocinhos, usando as dicas que aprendem neste programa. Quando um perito chega à cena do crime, não a invade e nem começa a recuperar as provas. O objetivo da etapa de reconhecimento da cena é entender o que a investigação irá acarretar e, desta forma, desenvolver uma abordagem sistemática para encontrar e recolher as provas. Neste ponto, o perito está usando somente os olhos, ouvidos, nariz, um pedaço de papel e uma caneta. Processar a cena do crime leva muito tempo e é tedioso, pois envolve informações sobre as condições do local e a coleta de todas as evidências físicas que podem, de alguma forma, esclarecer o que aconteceu e apontar quem o fez. Não há cena do crime típica, não há provas típicas nem abordagem investigativa típica. Em uma cena de crime, o perito pode coletar sangue seco de uma vidraça sem deixar seu braço esbarrar no vidro, para o caso de lá ainda existirem impressões digitais. Retirar um fio de cabelo da jaqueta da vítima usando uma pinça, para que o tecido não se mexa e o pó branco caia, que pode ser cocaína ou não, das dobras da manga. Usar uma marreta para quebrar a parede, que parece ser o ponto de origem de um odor terrível. Durante todo o processo, a prova física é somente parte da equação. O objetivo final é a condenação do criminoso. Então, enquanto o perito raspa o sangue seco sem estragar nenhuma impressão digital, remove fios de cabelo sem mexer em uma só prova e quebrar uma parede da sala. Ele está levando em consideração todas as etapas necessárias para preservar as provas na forma original, de como o laboratório pode fazer com que estas provas sejam usadas para reconstruir o crime ou identificar o criminoso, os aspectos legais envolvidos para que as provas sejam admissíveis pela justiça, chamado de investigação da cena criminal, ou análise da cena do crime. E o que ocorre no laboratório é chamado de ciência forense. Nem todos os peritos em cena do crime são cientistas forenses. Alguns fazem somente trabalho de campo, recolhem as provas e as entregam ao laboratório forense. Nesses casos, ele deve entender sobre ciência forense para reconhecer o valor específico dos vários tipos de provas. Em muitos casos, porém, os trabalhadores são semelhantes. DNA. As técnicas de identificação fundamentais na análise direta do DNA ostenta pelo menos duas vantagens sobre os métodos convencionais de identificação. A estabilidade química do DNA, mesmo após longo período de tempo, e a sua ocorrência em todas as células nucleadas do organismo humano, e o que permite condenar ou absolver um suspeito com uma única gota de sangue ou através de um único fio de cabelo encontrado na cena do crime. Os exames de DNA são entregados, dentre outros, nos seguintes casos: identificação de suspeito em casos de violência sexual, estupro, atentado violento ao pudor, atos libidinosos, identificação de cadáveres carbonizados ou em decomposição, identificação de corpos mutilados, identificação de peças ósseas, órgãos humanos, investigação de paternidade, produção de perfis de materiais genéticos, recuperando a partir de evidências da natureza biológica presentes em suportes diversos encontrados em locais de crimes, manchas de sangue, manchas de esperma, manchas de saliva
selos e outros. Just because I'm losing doesn't mean I'm lost. Doesn't mean I'll stop. Doesn't mean I'm across. Just because I'm hurting doesn't mean I'm hurt. Doesn't mean I didn't get what I deserve. No better and no worse. I just got